mas eu não posso ouvir certas coisas e ficar calada. Eu sou disciplinada e vou falar apenas sobre audiência pública. Todos sabem do meu compromisso com a responsabilidade fiscal. E não acho que responsabilidade fiscal e social são coisas distintas. Elas andam juntas e são necessárias. Mas aqui o que nós estamos falando apenas é de forma. Se nós vamos protelar ou não uma votação tão importante quanto esta, tentando uma audiência pública e, com isso, correndo o risco de chegar semana que vem, votarmos, ir para a Câmara fazer as alterações às vésperas do Natal e esse projeto voltar para cá em pleno recesso parlamentar. Então, com muito respeito, eu quero me dirigir a alguns colegas. Eu lamento alguém dizer que é a favor de R$600, mas não em relação a R$150 por criança, porque aposentado ganha menos. Nivelar por baixo, num país que tem 46% de crianças passando fome, 46% das nossas crianças brasileiras, estão na linha da pobreza no Brasil. Eu quero dizer que se for para nivelar para o baixo, então vamos nivelar o nosso salário. Alguém que ganha R$30 mil, dizer que não tem condições de garantir R$150, acho injusto, garantir R$150 para as crianças, isso estava no meu programa de governo. Perdi a eleição, mas 5 milhões de brasileiros votaram em mim. Então somem esses 5 milhões aos brasileiros que votaram no Lula. São essas pessoas que votaram este programa de governo. Com isso eu não estou dizendo, senador Alexandre Silveira, que vamos votar 175 bilhões. Não é disso que se trata neste momento. É neste momento dar oportunidade de cidadania para milhões de brasileiros. Se eu vou votar 120, se eu vou votar 140, ou se eu vou votar a PEC do senador Tasso, é uma outra questão. Aqui é garantir o direito de votação este ano, sim. E eu fui eleita e tenho mandato até dia 2 de fevereiro. Portanto, qualquer projeto que entre nesta casa, eu tenho o direito, como qualquer parlamentar, de votar. Eu peço desculpas pela vênia, mas eu andei o país. Todos nós andamos o Brasil. Nós sabemos que ou fruto da pandemia, senador Jacques, ou fruto de incompetência, ou fruto de omissão, ou fruto de insensibilidade de governo, não interessa, a crise está aí. E ela não é só do Bolsa Família. Eu estou no grupo da transição. Só do Bolsa Família são 175, mas temos 2 bilhões do gás. Se nós não abrirmos um crédito de 3 bi por SUAS, não vai ter dinheiro para os municípios garantirem os CRAS na assistência social dos mais de 5.500 municípios. Isso só no Ministério da Cidadania. Nós estamos falando de farmácia popular, nós estamos falando das universidades, nós estamos falando do CAPES, nós estamos falando de centros de pesquisas totalmente paralisados. Repito, fruto da pandemia, fruto da incompetência, fruto da indiferença, fruto da má vontade, da má gestão, eu não sei, mas essa é a realidade dos fatos e cabe a nós, numa construção da cidadania, nos juntar e resolver o problema. Por isso é que eu peço encarecidamente aos colegas, independente do nosso voto de mérito, que é uma outra questão, que nós não aprovemos essa audiência pública. Podemos estar enterrando esse projeto, tendo que fazer com que o futuro presidente tenha que abrir crédito extraordinário apenas para o Auxílio Brasil. E eu já vou antecipar, já antecipei, não é apenas o Auxílio Brasil que nós estamos falando. Os cofres têm dinheiro, não tem teto por uma parte significativa de políticas públicas essenciais para o Brasil. O projeto Minha Casa Minha Vida, para faixa 1, a quem ganha até um salário mínimo e meio, não constrói uma única casa para quem precisa há pelo menos 2 ou 3 anos. É disso que se trata. Portanto, repito, nós estamos aqui na forma, dizendo que nós precisamos rejeitar a audiência pública e no mérito, com responsabilidade, com os destaques que vão ser feitos por esta bancada, discutirmos com toda tranquilidade, número por número, qual é o valor que nós vamos realmente retirar do teto de gasto. Senador Jacques Wagner, eu encerro apenas só para dizer que Vossa Excelência falou assim, eu sei que nós estamos aqui fazendo alguma coisa apressada. Nós não estamos apressados, não. Nós estamos atrasados numa dívida com milhões e milhões de crianças nesse país. Amo 2 senadores aqui, sou grato a eles, Oriovisto e Girão. Discordar do Oriovisto é muito difícil. Agora, sejamos justos. Lá na antessala, nós ouvimos de um senador de uma honradez intocável, que é o senador Jacques Wagner, que conversa todo dia com o presidente Lula, toda hora, que o presidente Lula tem por ele carinho, o chama de galego, para quem não sabe, e ele colocou para nós lá na antessala, o presidente Davi ouviu, que Guido Mantega jamais participará desse governo, eu visto, querido. Até porque eu serei o maior adversário do Lula se ele colocar o Guido lá. E modéstia à parte, é ruim ter o Cajuru como inimigo. Correto?
No Haddad você vai bater palma. Hein? Não. Pro Haddad você vai bater palma. O que o Jackson falou é ainda que alguns pontos foram acordados, mas não corresponde ao seu voto ainda, pelo menos. Eu queria entender isso, mas só um esclarecimento que eu queria dar aqui também à minha querida senadora Elisiane e ao ilustre relator, que eu acho que não tem ninguém aqui que esteja contra o auxílio social. Tem ninguém. Acordo social, a coisa dos 600... Absolutamente ninguém. Todo mundo. Isso é unanimidade aqui. R$600, R$150 para as crianças, todo mundo está de acordo. Farmácia popular, todo mundo de acordo. O que nós estamos discutindo é o pedido extra, que não é apenas para os projetos sociais. Não é os projetos sociais, é unanimidade. Agora, os números que estão sendo contemplados que são números que podem resolver o problema no primeiro tempo, no primeiro momento, resolver outros problemas, construção de estradas, pagamento de alguns setores, etc., outras obras inacabadas. No entanto, podem trazer, e o risco é grande, um prejuízo muito maior justamente a essas famílias mais pobres, pela inflação e pelos juros altos. Repito aqui com toda a clareza, não há ninguém aqui que seja contra o projeto social. O que nós queremos é estabelecer um equilíbrio entre tudo aquilo que o governo Lula deseja, e é o que nós desejamos também, mas que mantenha uma estabilidade da inflação, dos juros e do crescimento no futuro. É só isso que nós queremos. Se esse número de 175 prevalecer, eu posso escrever aqui, senador Otto, senador Wellington, que nós estaremos dentro de 2 anos, vivemos juros reais, cerca de 9% real. É a perspectiva, de 9% real. E isso é o maior afugentador de investimento. E investimento é o que gera emprego. Ao mesmo tempo, a inflação deve estar em altíssimos patamares também. E nós devemos estar convivendo com déficits primários, ou seja, déficits que não geram recursos para pagar a dívida. Então, nós teremos que pegar mais dívida para pagar a dívida. É esse o cenário que se desenha. O que nós estamos pedindo, e eu faço até também um apelo aqui, o senador Wagner disse que já tinha algum andamento nisso aí, é que seja feito o acordo. Eu não quero votar nem postergar, eu quero votar isso agora. Deus me livre do governo Lula começar sem ter os recursos necessários para pagar todas as dívidas sociais urgentes que o Brasil tem e vai continuar tendo há muitos anos. Aqui a senadora Elisiane fez referência ao projeto que foi chamado projeto da Kamikaze, não foi? Aquele projeto que nós votamos por unanimidade aqui. De 41 bilhões. E que nós votamos porque vimos a necessidade da fome, vimos a crise da fome, o que estava acontecendo. Então, nós queremos que seja votado hoje aqui, votado numa coisa, mas um número razoável para não causar um desconforto e um prejuízo gigantesco a esse país no futuro. Muito obrigado. Deixa eu fazer uma... Nós estamos na discussão da matéria. A gente saiu de uma dívida em dólar para uma dívida em real. Então, a gente precisa levar essas variáveis e essas questões em consideração. E o nosso processo inflacionário, ele não é somente ou principalmente por uma questão fiscal. É muito mais em decorrência do desastre que foi a reindexação da economia, por adotar, por exemplo, paridade de preço internacional de combustíveis, por uma série de medidas e ausência de políticas que não foram adotadas no governo que ora se encerra. Então a gente precisa analisar esse cenário macroeconômico de uma forma menos
menos contaminada por um discurso que é muito fácil fazer, mas que não tem amparo e consistência em dados da realidade. Então essa é a primeira questão. A segunda questão que eu queria chamar aqui é que nós, respeitando este Senado, votamos aqui indicações do atual governo para várias agências. E não houve o questionamento sobre a legitimidade dos atuais senadores e do atual governo para indicar pessoas, nomes para as agências reguladoras. Veja como o comportamento que a gente teve com o atual governo e o comportamento de quem fez parte da base do atual governo com o novo governo é diferente. A gente votou aqui membros para o STJ, nós votamos aqui para o CNJ, para o CNMP, nós votamos aqui embaixadores, votamos aqui membros de agências reguladoras, sem questionar, tudo fruto de acordo, de conversa. E por fim, senhor presidente, eu quero dizer que o que está em discussão é como o Brasil vai funcionar o ano de 2023. E o mercado precisa precificar qual é o tamanho do gasto que o governo vai fazer nesses 2 anos para retomar o crescimento econômico, gerar emprego, renda, acabar com a fome, colocar em funcionamento os serviços públicos que estão parando, universidade parada, farmácia popular parada, merenda escolar defasada, ou seja, Minha Casa Minha Vida, que não teve construção nenhuma para a retomada do crescimento econômico. O mercado precisa entender que este país precisa de uma política anticíclica, porque o que a gente tem tido é uma política procíclica, restritiva, de contração da economia, e o que está sendo proposto não é nada que não possa ser absorvido pelo próprio crescimento, pela inflação, por tudo que vai acontecer no ano de 2023 na nossa economia. Nós não somos um país pequeno, nós somos um país grande, de uma economia grande, e este valor que está sendo proposto não é nada que não possa ser absorvido. Sem contar, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores senadores, que nós ainda não estamos utilizando do instrumento de gestão monetária, que é a remuneração dos depósitos voluntários. Ainda insistem em fazer dívida de curto prazo para fazer gestão monetária neste país, aumentando a dívida bruta brasileira para aumentar o prêmio que é pago para rolar a dívida. Portanto, nós temos uma tarefa enorme, e a grande tarefa é garantir que os brasileiros comam as 3 refeições, é garantir que os serviços públicos funcionem, é garantir que o Brasil volte a andar. E esse é o apelo que a gente faz, que esta casa, que esses senadores e essas senadoras, que nós demos o passo seguinte para a reconstrução do Brasil. Muito obrigado. Presidente.